pessoal, voltamos aqui para o nosso outro espaço, né? Esse do quadro. Na aula passada nós fizemos a apresentação do Prezi, então as coisas sempre vão acontecer dessa forma, vamos ter umas mudanças e seguir as aulas da forma mais dinâmica que eu puder fazer para vocês, para que tudo fique nos conformes e vocês consigam compreender o conteúdo da melhor forma possível. Vamos para a aula de hoje, tá bem? Nós vamos fazer estudo de 3 casos que nós vimos rapidamente na aula passada. Esses serão o movimento circular, o pêndulo simples e o movimento de queda livre, beleza? Bom, já sem perder muito tempo, vamos falar sobre o movimento circular. O movimento circular ele é caracterizado por um movimento ao redor de um círculo de raio R. Então imagine o seguinte, se esse for um círculo, ele obviamente tem um raio, né? O raio é a distância do centro até a borda, raio R, e a gente diz que o diâmetro é essa distância de uma borda a outra. Tá? Esse aqui é, portanto, o diâmetro. Um movimento circular ele acontece ao redor de um círculo de raio R. Então vocês podem imaginar que há uma massa presa, uma massa fixa por uma corda, e essa corda está sendo girada, realizando, portanto, nessa massa, o movimento circular. Algumas características do movimento circular precisam ser estudadas, precisam ser compreendidas, para que nós consigamos tirar as propriedades que nós desejamos analisar, tudo bem? A primeira delas é em relação ao período de oscilação. O período de oscilação nada mais é do que o tempo que uma massa m leva para sair de um lugar e chegar até aquele mesmo lugar. Exemplo, essa massa m precisa levar um tempo para sair desse ponto e fazer uma rotação. Ou seja, isso é o que nós chamamos de período de oscilação. Período de oscilação T. O período de oscilação é o tempo necessário para que ocorra a realização de um movimento. Por exemplo, um movimento circular. Então, esse é o período de oscilação T. Período de oscilação, tempo para realizar uma oscilação. Ou seja, a gente diz que é o tempo de realizar um período. Um período é, portanto, uma volta completa nesse círculo de raio R. Veja bem que coisa interessante. Imagine que essa massa realiza uma rotação por segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a cada segundo, essa massa realiza uma rotação. Eu quero dizer com isso a seguinte coisa, vocês vão entender isso melhor agora. Vamos falar sobre frequência de oscilação, ou seja, como que esse movimento se comporta em relação ao tempo e ao número de oscilações. Se eu tenho ocorrendo uma oscilação em 1 segundo, nós dizemos que a frequência é de uma oscilação por segundo, ou seja, um período por segundo. Logo, nós podemos dizer o seguinte, a frequência desse primeiro caso que eu estou falando para vocês é de uma oscilação por 1 segundo. Agora reparem bem, imaginem que a frequência de oscilação ela seja cada vez mais veloz, ocorra esse movimento de forma cada vez mais rápida. Imagine que para sair do próprio ponto e chegar nesse ponto seja de meio segundo, né? Meio segundo. O que vai acontecer para que haja 1 segundo? Nós vamos ter 2 períodos de oscilação. Em 1 segundo. Logo a gente vai dizer que a frequência F é de 2 oscilações por segundo. Ou seja, nós temos o aumento da frequência. Com o aumento da frequência, a gente percebe que, no primeiro caso, o período é igual a 1 segundo. No segundo caso, o período é igual a meio segundo. Olha que interessante. Onde eu quero chegar para vocês é no seguinte.
há uma relação direta entre período de oscilação e, na verdade, a relação não é direta, a relação é inversamente proporcional. Há uma relação inversamente proporcional entre período de oscilação e frequência de oscilação. Essa relação é a seguinte: o período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência é igual a 1 sobre o período t. Nós chegamos a essa conclusão simplesmente pelo seguinte fato. Veja bem, se a frequência f para uma oscilação por segundo é exatamente igual a uma oscilação por segundo, né? Nós dizemos que temos um período de 1 segundo. Agora, se a frequência ocorre 2 vezes, ou seja, a frequência é o número de repetições que acontecem pelo intervalo de tempo selecionado. Se a frequência ocorre 2 vezes por segundo, a gente conclui que, para que ocorra 2 oscilações em 1 segundo, cada oscilação leva meio segundo. Ou seja, o período de oscilação é meio segundo. Então, reparem bem que nós temos uma relação de inversamente proporcional entre frequência e período. Frequência e período. Dizemos então que o período é 1 sobre a frequência e a frequência é 1 sobre o período. Agora que nós já verificamos a relação entre período e frequência, estamos prontos para passarmos para o próximo passo. Ou seja, vamos ver um conceito novo, um conceito de velocidade nova. Quando nós falamos de velocidade, a gente sempre lembra, por exemplo, da velocidade de um carro, né? A velocidade de um objeto. E essa velocidade, ela sempre é linear. Nós sempre estamos falando de velocidade ao longo de uma reta qualquer. Porém, nem sempre isso acontece. Um exemplo é o caso do movimento circular. O movimento circular acontece em torno de um círculo de raio R e esse objeto, obviamente, tem uma velocidade. Essa velocidade, ela nada mais é do que um certo espaço por um certo tempo, da mesma forma como é a velocidade linear. Porém, esse espaço vai ser medido de uma forma diferente. Nós vamos falar aqui, nesse caso, o nosso espaço é justamente a atuação do ângulo que cobre um círculo de raio R. E o ângulo cheio, o ângulo que cobre um círculo de raio R, é justamente de 2π. Então, a nossa velocidade, o espaço correspondente à nossa velocidade, é justamente o espaço angular. E o tempo é o período de oscilação. Ou seja, nós temos que, antes, tínhamos uma velocidade angular v, dada por ΔS sobre ΔT. E agora, no movimento circular, nós vamos ter uma velocidade dada por ômega igual a delta θ sobre delta t. Muito fácil, né? Ou seja, ômega é igual a... Quem é o espaço do movimento circular? O espaço para que seja dada uma volta é justamente de 2π. E qual o intervalo de tempo para que aconteça essa volta? Ora, o intervalo de tempo é justamente o período de oscilação t. Então, nós temos ômega, velocidade angular, dada por 2π sobre o período. Podemos reescrever também o período como sendo o inverso da frequência. Dessa forma, nós vamos ter ômega igual a 2π dividido. Quem é o período? O período é o inverso da frequência. Ou seja, ômega é dado por 2π vezes, repete o primeiro, multiplica o inverso do segundo, vezes f. Nós temos a segunda forma de termos o nosso ômega. Nosso ômega é 2π vezes a frequência. Ou seja, duas formas de termos o nosso ômega. Ômega quando utilizamos o período de oscilação t e ômega quando utilizamos a frequência de oscilação f. Vejam como é simples observar esse movimento quando nós já sabemos um pouco sobre o movimento linear. Fica muito mais fácil de compreender. Agora vamos para o próximo tópico, que é justamente o de aceleração angular.
Agora que nós já sabemos o significado da velocidade angular, fica fácil, então, definir o que significa aceleração angular. Veja bem, fazendo a respectiva comparação, enquanto V igual a ΔS sobre ΔT tem o seu equivalente angular por W igual a W ou ômega, tá? Igual a Δθ sobre ΔT. Agora, nós podemos relacionar a aceleração linear A igual a ΔV sobre ΔT com alfa igual a. Então, repare, se a aceleração é dada pela variação da velocidade em relação ao tempo, a aceleração angular nada mais é do que a variação da velocidade angular ômega em relação ao tempo, ΔT. E dessa forma, nós podemos escrever alfa da seguinte forma. ΔW é dado por ômega F menos ômega zero. E ΔT é justamente o que nós chamamos de período de oscilação T. Agora, também sabemos que esse resultado aqui é um resultado fixo em relação a cada movimento, visto que Δθ é dado por 2π e ΔT é simplesmente o período de oscilação para essa volta completa. Assim sendo, nós podemos reescrever alfa como sendo igual a ΔΩ sobre ΔT, ou seja, alfa igual a ômega F menos ômega zero sobre T, que dá exatamente igual a, vamos reescrever isso desse lado para ficar um pouquinho mais no meio da visualização de vocês. Δθ sobre ΔT, ou seja, 2π sobre T, no caso final, menos 2π sobre T inicial. Dividido por nada mais, nada menos que o período de oscilação T. Ou seja, nós temos período de oscilação, frequência de oscilação, velocidade angular e aceleração angular. Todos esses com os seus respectivos correspondentes lineares. Então é por isso que esse também é um caso de cinemática, assim como o MRU, MRUV, também tratamos o movimento circular como um caso de cinemática. O próximo movimento que a gente vai analisar, não vamos nem demonstrar no caso, vamos só analisar a equação, é justamente o caso do pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? Nós temos um pêndulo simples quando há um ponto fixo e uma massa oscilando em torno desse ponto fixo num raio R a partir do movimento circular. Porém, nesse caso, a grande diferença é que o movimento circular não vai ser completo. Nós não vamos ter sendo realizado um círculo perfeito de raio R, mas apenas um Δθ ao redor, em torno desse movimento do pêndulo simples. Então, a massa que oscila em torno de um ponto fixo, a partir desse ponto nós temos, portanto, o comprimento L do pêndulo. E assim nós temos um pêndulo simples. Como nós sabemos, agora que já vimos o movimento circular, o período de oscilação é o tempo necessário para que uma oscilação completa seja realizada. No pêndulo simples, apesar de um pouquinho diferente, o período de oscilação do pêndulo é exatamente o tempo que ele leva para chegar no mesmo ponto. Ou seja, se o pêndulo leva um certo tempo para ir e voltar até o mesmo ponto, é justamente desse tempo que nós estamos falando. É o período de oscilação do pêndulo. É interessante observar que o período de oscilação do pêndulo foi demonstrado pelo Tycho Brahe e estudado pelo Galileu. Veja bem, o Galileu disse o seguinte: o período de oscilação do pêndulo é proporcional ao comprimento do pêndulo. E nada tem a ver com a massa que oscila por aqui.
Ou seja, o período de oscilação do pêndulo é cada vez maior, quanto maior for o comprimento L. E depois, a partir disso, veio a demonstração dessa equação, em que nós temos o período de oscilação T igual a 2π raiz de L sobre G, em que G é a aceleração da gravidade. Temos, portanto, aí a demonstração de que o período de oscilação é proporcional ao comprimento do pêndulo, ou seja, quanto maior for o comprimento do pêndulo, maior será o período de oscilação T. E o nosso terceiro e último caso de hoje é justamente compreender quais as equações que são necessárias e fundamentais para estudar o movimento de queda livre. O movimento de queda livre é um movimento acelerado. Então, quando nós pensamos em equações, nesse caso, lineares, nós temos dois conjuntos de equações para olharmos. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Como esse movimento é um movimento acelerado, não utilizaremos as equações do movimento retilíneo uniforme. Vamos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, no movimento retilíneo uniformemente variado, como o movimento é acelerado, podemos escrever as equações da seguinte forma. A aceleração é constante, a velocidade v é dada por v0 mais a vezes t, e a equação espacial é dada por S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Ainda podemos escrever, reescrever, na verdade, a equação das velocidades pela equação de Torricelli, dada por V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. No caso da queda livre, o nosso conjunto de equações vai considerar a aceleração A como sendo constante e igual a G, em que G é a aceleração da gravidade. Agora repare, quando falamos de G, nós falamos G sobre a superfície da Terra, que sempre aponta para a região central. Ou seja, se considerarmos um sistema de eixo x, y, nesse caso nós temos o valor de G dado por menos y, ou seja, o G ele aponta no sentido negativo do eixo analisado. Se o eixo for determinado por x, nós vamos falar de y, vamos falar de menos y, e a aceleração da gravidade é dada por menos g, ou seja, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Todas as equações seguintes vão ser reescritas da mesma forma, ou seja, V igual a V0 mais menos G vezes T, S espaço igual a S0 mais V0T mais menos G vezes T ao quadrado sobre 2, e por fim, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos G vezes delta S. Portanto, o conjunto de equações da queda livre é dado por A igual a menos G, V igual a V0 menos G vezes T, espaço S igual a espaço inicial S0 mais V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta S. Ou seja, essa variação de espaço. Então, no movimento de queda livre, o conjunto de equações utilizadas é exatamente o mesmo conjunto de equações do movimento retilíneo uniformemente variado, com a diferença que A é dado por menos G.